E aí, galera do Café com Concurso, a gente está aqui para continuar a correção das questões de analista técnico da Receita Federal do Brasil. A gente corrigiu as 10 primeiras questões no vídeo anterior e vamos corrigir mais 10, né, as 10 últimas questões de direito tributário nesse vídeo que a gente está conversando agora, nesse presente vídeo, tá certo? Vamos para a questão número 11, sem mais delongas, para te acabar de resolver essa prova, né, que, ao meu ver, foi bastante problemática. Vamos lá, na tela, questão número 11. Analise os itens a seguir e assinale a opção correta. A isenção, desde que concedida por prazo certo e independentemente de ser condicionada a contrapartidas por parte do contribuinte, não poderá ser revogada por lei. Gente, olha só. A isenção condicional, né, em que existem condições e quando essas condições, né, diante do cumprimento dessas condições, eu tenho um período de isenção, essa isenção condicional não pode ser revogada a qualquer tempo. Ela tem que, né, a revogação dessa isenção tem que aguardar o final do período acordado. Agora, se a isenção não for concedida diante de algumas condições, né, e nem por prazo determinado, ela pode ser revogada a qualquer momento. Tá certo? Ela pode ser revogada a qualquer momento. Então, gente, a isenção, se ela for concedida por prazo certo, né, e aí está falando aqui, independentemente de ser condicionada a contrapartidas, não poderá ser revogada por lei, né? Ela poderá ser revogada por lei sim, tá? Porque não temos condições, né, para implementação dessa isenção. Então, essa é uma isenção não condicional, que pode ser revogada a qualquer tempo, tá certo? A anistia só abrange as infrações cometidas a partir da sua vigência, devida ao princípio da irretroatividade das leis. É bem o contrário. A anistia, gente, só abrange as infrações cometidas antes da sua vigência. As infrações cometidas dali por diante, né, a lei tributária vai incidir, né, normalmente fazendo com que essa pessoa tenha transgredido, pague a penalidade envolvida, né, diante da transgressão. Porque vejam bem, se a anistia valesse da implementação da anistia em diante, isso seria, gente, praticamente a revogação, né, da penalidade. Isso consistiria na revogação da penalidade. Não é o caso. A anistia, ela perdoa as penalidades da sua vigência para trás. Vamos ver o 180 do CTN. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando, né, aos fatos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou pelo terceiro, né, ou por terceiro em benefício daquele. E eu já falei do inciso 1 para explicar o item 3. A anistia dos crimes concedidos em lei penal não estende seus efeitos à matéria tributária, certo? Certo? Tá certo? Ela não, tanto a anistia tributária não influencia na esfera penal, quanto a anistia penal não interfere na esfera tributária. Né? Então, gente, só o item 3 está correto. Letra C é a resposta oficial da ESAF com a qual eu concordo. Questão número 12. Analise os itens a seguir e assinale a opção correta. O começo da alienação de bens por quem seja devedor perante a Fazenda Pública por crédito tributário inscrito em dívida ativa é considerado fraudulento. Aí vamos ver o que 185 nos diz. Presume-se fraudulenta a alienação, oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débitos para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Só que eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Eu posso vender meus bens livremente? Posso, desde que eu reserve bens suficientes ao pagamento dos meus débitos.
Então, eu acho que essa questão pode ser considerada correta pela literalidade do 185. Mas se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, ela tinha que descrever mais. Porque eu não posso considerar fraudulenta a venda de um bem, sendo que eu reservei outros bens suficientes ao pagamento dos meus débitos. Tá certo? É uma ressalva, né? A ESAF preferiu considerar ela correta, o item correto, pela literalidade do 185. O item 2 diz assim: o crédito tributário é o primeiro na ordem de prioridade de pagamentos dos débitos da empresa insolvente. Não é. O primeiro, né, na ordem são os créditos trabalhistas, no limite de 150 salários mínimos, e os acidentes de trabalho sem esse limite. Não obedece ao limite de 150 salários mínimos. E o segundo são os débitos com garantia real, e somente depois vem o crédito tributário lá, né, na ordem de pagamentos da empresa insolvente. Certo? Na falência, o crédito tributário prefere aos créditos extraconcursais. Errado. Os créditos extraconcursais do artigo 84, eles são pagos na frente de todos os do artigo 83, né, que tem aquela lista extensa de ordem de pagamento. Os créditos extraconcursais são créditos relacionados à própria manutenção dos bens da massa falida e ao pagamento dos profissionais que nela trabalham. Ninguém trabalharia numa massa falida se tivesse que condicionar os seus créditos, né, da sua prestação de serviços a essa fila gigantesca aí de credores. Então, os créditos extraconcursais, eles preferem, né, ao crédito tributário, porque o crédito tributário é somente o terceiro dos créditos concursais. Então, somente o item 1 está correto. Questão 13. A questão 13, gente, ela vai tá pedindo para você marcar a opção que está em desacordo com o CTN. Olha lá. A regulação da competência dos poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização tributária, segundo o CTN, prescinde de lei, bastando norma da legislação tributária. Artigo 194 do CTN. Certo. Está de acordo com o CTN essa aí. Um decreto pode regulamentar, a gente pode regulamentar a competência, né, e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização tributária. Não tem problema, disposição expressa do CTN. Letra B. Mesmo quando não veiculadas em lei, as normas de fiscalização aplicam-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou isenção de caráter pessoal. Correto também por força do artigo 194, parágrafo 1º. Quem é imune não escapa da fiscalização, quem é isento também não escapa da fiscalização. Né? Mesmo quando não estiverem veiculadas em lei, todos estão submetidos à fiscalização, principalmente para eu verificar se essas pessoas estão cumprindo os requisitos, se houver da imunidade ou da isenção. Né? Ninguém escapa. Letra C. A fiscalização tributária terá amplos poderes de investigação, ressalvadas as disposições legais expressas, excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros ou arquivos. Essa questão está em conflito com o artigo 195, que diz que para os efeitos da legislação tributária não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores ou da obrigação destes de exibi-los. Ou seja, né, os poderes que eles têm, gente, não podem ser limitados, né, eles não são aplicáveis para efeitos, né, da legislação tributária. Não são aplicáveis à fiscalização tributária. Então, os limites da fiscalização tributária não podem ser colocados por legislação que não trate do assunto, não são aplicáveis nessa seara por força do artigo 195. Letra D. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos débitos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Correto.
Né? O medo dos contribuintes é tão grande, principalmente das empresas, que eles guardam esses livros de escrituração comercial e fiscal por tempo muito além do tempo da prescrição dos débitos tributários para se resguardar aí de uma fiscalização posterior. Né? Tem que guardar sim até que ocorra a prescrição, artigo 195, parágrafo único. Letra E. A obrigação de prestar informações requisitadas pelo fisco não abrange as relativas a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. E o exemplo melhor que é o exemplo do próprio advogado. Né? O fisco vai pedir informações ao advogado e ele vai negar essas informações com base na sua própria profissão, no seu próprio ofício, para resguardar o seu cliente. Né? Isso é possível por força do artigo 197, parágrafo único. Né? Imagina que situação esdrúxula. Um advogado, um contador prejudicando seu próprio cliente. Né? Não teria razão de ser. Questão 14. Então, a questão 13, gente, não vejo maiores problemas dela. Ela foi baseada na literalidade do CTN. Assinale a opção incorreta. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Universalidade da cobertura e do atendimento, de modo... Aí já começou o problema. De modo, que diabos é isso aí? Né? Será que é uma falta de uma revisão? De modo que? Gente, isso é inconcebível de estar na prova. Não gostei. Não, teve vários colegas aí do ramo tributário ficaram, né, estribuchando. Como é que pode Exaf deixar um negócio desse na prova? Né? Mas, apesar de a gente ter vários recursos terem sido protocolados lá junto ao Exaf, vamos aguardar. Eu acho que a Exaf não vai anular essa questão por causa desse de modo aí, não. Porque a letra B, gente, ela está patentemente errada. Prevalência dos benefícios e serviços às populações rurais. O artigo 194 da Constituição diz que há uma uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Tá certo? A seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ok. Irredutibilidade do valor dos benefícios, também ok. E equidade na forma de participação no custeio, são os próprios incisos do artigo 194, sem maiores problemas. A questão 15, gente, vai perguntar quem é segurado facultativo da Previdência Social. Né? Gente, a Exaf morreu de paixão nessa prova, né? Tanto na prova de auditor quanto na prova de analista, pelo decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social. Morreu de paixão. Né? Cobrou demais, muitas disposições do decreto 3.048. E, gente, a letra D é a transcrição do artigo 11 do decreto 3.048 e todo professor que trabalha a parte previdenciária fala que segurado facultativo é dono de casa, síndico de condomínio, não remunerado, o estudante e outros aludidos em lei ou regulamento. O mais difícil que poderia acontecer aqui é falar que o síndico é remunerado. Se o síndico é remunerado, a história é outra. Né? Mas não dificultaram nesse ponto. Gente, sabe o que é triste? Olha só, tá aqui falando, ó, o bolsista estagiário que presta serviço à empresa em desacordo com a lei 11.788. E os que estão em desacordo com essa lei são considerados empregados. E essa é a nova lei de estágio. Na prova de auditor, eles esqueceram que tinha a nova lei de estágio e reproduzindo a própria letra da lei desatualizada, colocaram a lei de 77, a lei de estágio. Não dá, né, gente? Não dá na prova desse nível, não dá. Questão 16. Não se considera empresa, nem a ela se equipara, para fins de custeio da Previdência Social, aquele que admite empregado a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, no âmbito residencial de diretor de empresa. Quis te confundir falando, né, diretor de empresa, mas na casa dele o diretor pode ter empregado? Pode. Se não tiver finalidade lucrativa, não vai ser considerado empresa, não vai ser considerado empresa, vai ser considerado contribuinte pessoa física, tá certo? E as demais, gente, são consideradas empresas ou equiparadas à empresa. Firma individual, por exemplo, equiparada à empresa, sociedade é uma empresa,
A empresa individual de responsabilidade limitada é uma empresa, né? Porque ela é uma sociedade unipessoal, novidade do Código Civil. E a cooperativa, a missão diplomática também são consideradas empresa ou a ela equiparadas. Só a pessoa física que admite empregado a seu serviço mediante remuneração, mas sem finalidade lucrativa, não é considerada empresa nem equiparada à empresa. Tá certo? Artigo 15 da Lei 8.212 de 91. Não se destina integralmente ao financiamento da Seguridade Social até 2015. A COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, teve uma lei em 2010 que ampliou a cumulatividade e a destinação a outros setores das receitas da COFINS, né? Cobrando filigranas na primeira fase, né? A COFINS realmente teve o destino dos seus recursos não afetados integralmente a Seguridade Social até 2015. Né? As demais são consideradas receitas afetadas à Seguridade Social. Ok? Vamos lá. Questão 18. É vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais do empregador incidentes sobre folha de salários para a realização de despesas distintas das enumeradas na Constituição. Entre estas, veda-se a aplicação de recursos dessa origem no aporte de recursos à entidade de previdência, tendo em vista as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gente, olha só. O artigo 167 diz que é vedada a utilização de recursos provenientes das contribuições sociais, né, que está lá no 195, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Certo? O item A, B, C e D estão relacionados ao pagamento de benefícios do regime geral. Tá certo? Estão relacionados. O item C não está. Não está. Só que teve um problema nessa questão, gente. Essa parte de repartição, essa parte de direito financeiro, ela não está prevista no edital. E muita gente se rebelou, né? Muita gente se irresignou com essa cobrança desse dispositivo que não está previsto no edital e os recursos, mais uma vez, foram protocolados fortemente, né? Diversas pessoas, inclusive, né? Eu que vos falo aqui, né? Fiz o meu recurso lá para a ESAF na esperança de anular essa questão. Vamos ver o resultado, vamos ver o que a ESAF vai nos dizer. 19. Integra o salário de contribuição. A remuneração oferida a qualquer título em uma ou mais empresas por trabalhador avulso durante o mês destinado a retribuir o trabalho. Transcrição do inciso 1 do artigo 212 do Decreto 3.048 de 99. Transcrição. Tá certo? Todas as outras, gente, todas as outras alternativas, elas falam de algum tipo de indenização. Indenização não integra o salário de contribuição. E qual que é a razão disso? Indenizar, gente, é tornar indene, retirar o dano, né? Então não vão influir no salário de contribuição, só as remunerações, né, é que vão constituir o salário de contribuição. Essa é a lógica do Decreto 3.048. Vamos falar da questão 20. Está pedindo para avaliar as afirmações abaixo e marcar a opção correspondente. A empresa é desobrigada a arrecadar a contribuição do contribuinte individual. Errado. Né? Ela tem que arrecadar a contribuição do contribuinte individual, pessoa que vai lá prestar um serviço para ela, por exemplo. Tá certo? A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e trabalhador avulso. Essa não tem muita dúvida. Né? Contribuinte individual, quando exercer atividade econômica por conta própria, é obrigado a recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte a que as contribuições se referirem. A primeira afirmação, gente, ela está errada. Porque se um contribuinte individual prestar serviço para a empresa, ela é obrigada a arrecadar as contribuições. Né? O artigo 216 vai dizer assim, ó, arrecadar a contribuição do segurado empregado, trabalhador avulso e do contribuinte individual ao seu serviço, descontando-a na respectiva remuneração. Então, a primeira afirmativa é errada, sendo corretas as duas outras, tá certo?
Meus caros, é o seguinte, essa prova de direito tributário, pelo número extenso, pelo grande número de questões com problemas, é uma prova que infelizmente não mediu o conhecimento. É uma prova que tinha a expectativa de separar quem conhece de quem não conhece, quem sabe mais de quem sabe menos, mas se o tanto de questões, né, essas várias questões que são passíveis de anulação forem anuladas, aí vai colocar todo mundo no mesmo balaio de novo, porque vai ter que dar os pontos para todo mundo. Né? Um tipo de prova desse não separa ninguém de ninguém, não mede o conhecimento de ninguém. Foi uma infelicidade realmente. A gente esperava uma prova de um nível muito melhor para analista técnico da Receita Federal. Né? É com tristeza que a gente faz essas críticas, porque a gente queria que fosse uma prova bem feita e que separasse, né, e que coroasse quem se preparou bem, que, né, reconhecesse o mérito de quem preparou bem e, né, os que não se prepararam adequadamente terão outras oportunidades, mas essa prova não mediu o conhecimento de ninguém, infelizmente. Tá certo? Espero que essas considerações tenham sido proveitosas para vocês, espero que os nossos recursos frutifiquem, que essas questões sejam anuladas, porque realmente permitir que uma questão dessa prospere, né, é uma ofensa à lisura desse certame. Então a gente espera isso e espero que vocês tenham ido bem nessa prova e espero que vocês aproveitem os nossos comentários para as próximas fases desse concurso. Fiquem atentos, o cronograma está lá na nossa página no Facebook, tá certo? As próximas fases virão e quando o gabarito definitivo for publicado, a gente faz mais alguns comentários, ou por escrito ou aqui por vídeo. Um forte abraço, força, até a próxima!